Aí está, morreu, e eu não. Pensou ou sentiu cada um. Será que isso é só crueldade ou sinceridade pura? E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre A Morte de Ivan Ilitch, Lev Tolstói. Primeira coisa, edição, editora 34, edição bonita pra caramba. Tradução, que é importante falar também, Boris Schneiderman, é um ucraniano que veio para o Brasil com 8 anos de idade, se eu não me engano. É falante de russo, primeira língua, e traduziu então esse livro para nós. A primeira coisa, não tem como falar tudo sobre a obra, certo? Eu não vou esgotar ela aqui, eu só quero abrir o debate e fazer um convite, então, para vocês, para lerem essa obra aqui. A gente pode analisar ela por vários vieses, e o primeiro que eu acho que é possível é entender um pouco a Rússia do século XIX, da segunda metade do século XIX. Alguns aspectos sociais, econômicos, mas não é esse que eu vou me focar. Por exemplo, era um funcionário que fizeram em Petersburgo, em diferentes ministérios e departamentos, aquele tipo de carreira que leva as pessoas a uma situação da qual elas, por mais evidente que seja a sua incapacidade para qualquer função de efetiva importância, não podem ser expulsas em virtude dos muitos anos de serviço e dos postos alcançados. É o resumo da insignificância do Ivan Ilitch para essa sociedade aqui, que o Tolstói está retratando. O livro é de 1886. Na década de 70, o Tolstói começa a se perguntar sobre algumas coisas. Ele era uma pessoa muito religiosa, a Igreja Ortodoxa Russa, muita força na Rússia, e ele começa a se perguntar o que é possível tirar da religião, o que não é possível. Vai começar a aparecer essas atitudes meio filosóficas do Tolstói por essa época. Lembrando que o Tolstói é o russo do Guerra e Paz, do Anna Karenina, né? Outros dois romances de um grande calibre. Um pouco sobre a forma do livro, então, tá? É uma novela. Eu não vou entrar muito em detalhe do que é uma novela, do que é um conto, do que é uma crônica, mas a extensão a crítica costuma chamar de novela, sim, assim como Alienista, Machado de Assis, por exemplo. Talvez em outro vídeo a gente consiga fazer um apanhado mais geral sobre o que é novela, conto, crônica. O livro começa, então, do fim, que é uma coisa interessante, não muito ortodoxa, né? O livro começa do fim, então a morte de Ivan Ilitch, o autor já deixa claro que esse é o grande tema, é a morte do personagem, ele já dá o spoiler, né? O personagem morre, e o autor não tem nenhum problema de dizer que ele morre, porque exatamente esse é o tema principal. Ele começa do final, aqui ó, Golvina, que é uma personagem, comunica com a dor da alma a seus parentes e conhecidos o falecimento de seu amado esposo, o juiz Ivan Ilitch Golovin, ocorrido em 4 de fevereiro do corrente ano de 1882. E aí depois temos vários comentários dos personagens falando sobre a insignificância então da vida dele. Ou seja, agora fulano pode pegar o emprego dele, agora fulano vai ficar com os processos dele, porque ele é um juiz. O enredo é muito simples, certo? Então assim, a história pregressa da vida de Ivan Ilitch foi das mais simples e comuns, e ao mesmo tempo das mais terríveis. Aí começa, é nessa parte, na segunda parte, no segundo capítulo, que começa então a história real da vida do Ivan Ilitch. No primeiro capítulo ele morre, esses comentários gerais, e no segundo capítulo começa então a história, a trajetória dele até a morte. O grande tema do livro então é a morte, mas é o vazio, é a existência, né? Então essas existências insignificantes da literatura começam a aparecer muito nessa época, na segunda metade do século XIX. Madame Bovary, por exemplo, é uma existência insignificante que no final também tem um destino complicado, como o do Ivan Ilitch. Essa edição tem uma crítica do Paulo Roné, que é um grande tradutor também do Brasil, traduziu Balzac, traduziu várias coisas, e ele fala que o Tolstói se tornou um especialista da morte na literatura. Qual é a posição do narrador? Como é que ele se posiciona contra a narrativa? É em terceira pessoa, a gente não sabe quem ele é, ele está longe, mas ele sabe tudo o que acontece, ele consegue analisar os personagens. Ele usa a vivência do Ivan Ilitch para fazer algo em comum com toda a civilização. Então, por exemplo, no começo também, quando o Ivan Ilitch morre, e ele consegue ver ele deitado, o morto estava deitado como sempre ficam deitados os mortos, de maneira particularmente pesada, afogado no forro do caixão. Ele pega algo pessoal do Ivan Ilitch, algo particular, e transforma em algo, né, como sempre ficam deitados os mortos, ou seja, qualquer morto
no Brasil, na Rússia, na França, o morto vai ficar deitado assim. Como o tema do livro é a morte, o narrador de Morte de Ivan Ilitch não é aquele narrador megalomaníaco de Guerra e Paz, por exemplo, que vai narrar grandes acontecimentos, sim, guerras e detalhes. Ele traz documentação de guerra, documentação de como o exército napoleônico estava, sim, coisas de enredo mesmo. Esse narrador vai ir pela minúcia. Como é que o narrador consegue entrar na cabeça dela e sentir e nos mostrar o que a pessoa pensa quando ela está para morrer? Esse tema não é algo trivial na literatura, tampouco é hoje, sim, como no leito de morte, como é que a gente pensa, como é que a gente entende essa experiência, que todo mundo vai passar, infelizmente, mas que a literatura nos ajuda a ter uma experiência estética quanto a isso. Quando ele tá para morrer, quando ele já sabe que ele tá muito doente, essa doença dele não é muito explicada, e ele diz assim: o que é isto? Será de verdade a morte? E a voz interior respondia: sim, é verdade. Para que esses sofrimentos? E a voz respondia: à toa, sem nenhuma finalidade. E nada mais existia além disso. Depois de tudo, depois de galgar cargo, depois de constituir uma família, a morte vai chegar. Então, no meio do caminho dessa trajetória dele para a morte, tem uma parte que é bem interessante, que ele diz assim: havia um ponto luminoso, alhures, atrás, no começo da vida. E depois tudo se tornava cada vez mais negro e cada vez mais rápido. Na razão inversa dos quadrados da distância para a morte, pensou Ivan Ilitch. Então, ele sente que no começo era tudo bom, quando ele era jovem, quando ele tinha a vida pela frente, e agora cada vez mais isso está se esvaindo, e ele sente isso é terrível. E ele vê as pessoas ao redor, e as pessoas tentam mostrar para ele que talvez não seja tão sério, mas ele sabe que é sério. Ele sabe que está complicado e que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. No leito de morte dele, ele começa a pensar na família. O que a família dele está pensando, como é que ela vai reagir. Ele vai pensando isso durante o livro, mas no leito de morte isso é bem claro. Ele diz assim: eles dão pena, é preciso fazer com que não sofram a família. Libertá-los e libertar a si mesmo desses sofrimentos. Como é bom e como é simples, pensou. E a dor? Perguntou em seu íntimo. Para onde foi? Onde estás, minha dor? Prestou atenção. Sim, ei-la, a dor. E então, que seja a dor. E a morte, onde está? Isso ele se perguntando, né? É um monólogo. Procurou o seu habitual medo da morte e não encontrou. Onde ele está? Que morte? Não havia nenhum medo, porque também a morte não existia. E a gente chega no ápice do livro, ele está quase morrendo. Lembrando que o Tolstói começou a se perguntar sobre isso, né? Ele tem algumas ideias de fazer uma religião dele e tratar dessa questão de um jeito filosófico. Bem no final da narrativa ele diz assim, o narrador: no lugar da morte havia luz. Como assim havia luz? Essa ambiguidade, ou seja, depois de toda a novela, onde a morte é um sofrimento, ele também vê luz nesse final de túnel. Então é isto, de repente em voz alta. Que alegria! Tudo isso lhe aconteceu num instante, e a significação desse instante não se alterou mais. Ou seja, o narrador sabe que isso foi um processo muito longo, mas para ele isso aconteceu rapidamente, foi num instante. Mas, para os presentes, a sua agonia ainda durou horas. Aqui o que eu falei, eu voltei no narrador. Algo borbulhava-lhe no peito. O seu corpo, extenuado, estremecia. Depois, o borbulhar e o rouquejar tornaram-se cada vez mais espaçados. Ele está com dificuldade na respiração, né? Acabou, disse alguém por cima dele. Ouviu essas palavras e repetiu-as em seu espírito. A morte acabou, disse a si mesmo. Não existe mais. Ele está morrendo, mas a morte acabou e não existe mais. No momento que tu morre, a morte acaba. E a vida também. Sim? Aspirou ar, deteve-se em meio de suspiro, inteiriçou-se e morreu. É assim que acaba Ivan Ilitch. O livro não acaba numa chave de explicação da morte, e é um pouco ambíguo até esse final. Porque se a gente vai para uma leitura religiosa, a morte, na religião cristã, por exemplo, é um passo importante para o começo de uma outra vida, né? Mas para o Ivan Ilitch e para o Tolstói, em relação, isso é conflituoso. A novela não deixa isso muito claro. Então é isso, pessoal. Eu tentei dar uma geral do livro, dos aspectos que eu achei interessante. Para quem não leu, vale muito a pena.
Para quem já leu, abriu o debate, como sempre, e a experiência pelo tamanho do livro é muito gratificante, assim. É isso aí, fiquem com o Drummond e até o próximo vídeo.